Olá, boa noite. Iniciando a nossa gravação a partir de agora, né? Então, a gente estava discutindo algumas outras questões, agora a gente vai partir para o conteúdo propriamente dito, o conteúdo do dia. Tá? E aí, deixa eu pôr aqui para apresentar também a minha tela. Oculta, beleza. Apareceu, tá aparecendo aí para vocês, né? Sim. Bom, então tá. O que temos para hoje é o teorema da integral de Cauchy. Na integral de Cauchy, isso vocês veem lá também, dentro da integração real, vocês veem a integral de Cauchy. Mas aí aqui, dentro dos complexos, a gente vai analisar o seguinte, que dada uma função de complexo em complexo, que seja analítica. Quando é que a função é analítica? Quando ela não tem problema de inconsistência, não tem problemas com divisão por zero, não tem problemas de módulo, uma série de probleminhas que a gente não tem para a função ser analítica. Então, uma função é analítica quando ela é contínua dentro de uma determinada região e as suas derivadas também são contínuas, que é aquela definição que a gente estudou no passado para que uma função fosse analítica. Vocês até resolveram várias questões estudando a analiticidade de uma função. Bom, se ela é analítica dentro e sobre um caminho fechado, significa que a derivada dessa função existe, e a derivada também é contínua, né? As n derivadas. Num caminho fechado. Esse caminho fechado pode ser só um caminho mesmo, e aí é fechadinho aqui, e aí a gente analisa tanto o caminho quanto a parte interior, que é aquela região que a gente chama de simplesmente conexa, quando ela é analítica tanto na fronteira quanto no interior, ou seja, não tem buraco no interior, ou não tem nenhum problema de problemas com divisão, problemas com raiz quadrada de números negativos, por exemplo. Quando isso acontece, aí eu vou fazer a integral saindo aqui desse gama do início e dar a volta. Quando isso acontece, significa que a integral daquela função naquela região é igual a zero. Isso diz o teorema da integral de Cauchy. Isso é bastante importante para a gente, porque evita, em muitas situações, a gente ter que calcular a integral. Basta que a gente conheça algumas teorias, e aí, a partir dessas teorias, a gente consegue encontrar o valor da integral. Então, se ela é analítica sobre e dentro de uma região, a integral dessa função nessa região é igual a zero. Importante, né? Muito importante isso. Isso quer dizer, então, em palavras mais comuns, que você tem uma função analítica e as derivadas também. Se uma função é analítica, significa que ela é contínua, as derivadas dessa função é contínua sobre e no interior de uma determinada curva. Bom, e aí a gente, pensando nisso daqui, a gente utiliza o chamado teorema de Cauchy-Gozar, ou teorema de Green. Esse teorema diz o seguinte, você tem duas funções P e Q, que elas estejam definidas dentro de uma região que é simplesmente conexa. Uma região que é simplesmente conexa é uma região
que não tem furo, não tem buraco, não tem problema de existência dentro dessa região. Então, que todos os pontos da região pertencem ao que a gente está em análise. Então, ela possui derivadas primeiras contínuas. Então, para que em qualquer contorno fechado simples, dessa região simplesmente conexa, só para mostrar aqui, isso aqui é uma região simplesmente conexa, que toda a região aqui é contínua, não tem buraco. Já essa outra não é simplesmente conexa, porque ela tem essa parte aqui que não faz parte da região em análise, ela tem esse buraco. Seria como, por exemplo, se eu tiver uma função seno de z dividido por z menos 1. Aí, o z menos 1 dá o problema de inconsistência, quando z for 1. Então, o z1 é o buraco. Tá? É onde causa a inconsistência da função. Então, se ela é uma região simplesmente conexa, essas duas funções, a integral delas, das duas funções, é integral de px dx mais qx dx. A soma da integral das duas funções na região é equivalente à integral dupla, que essa aqui é a integral de área, né? Você vê lá no curso de cálculo, a integral de área. Então, a integral dupla da região é igual o qx menos o px. Aí dx dy. Então, você teria que resolver uma integração dupla. Bom, mas vamos trabalhar e avançar nisso e melhorar essa questão para a gente. Ó. Aqui eu expliquei o que é uma região simplesmente conexa, então vamos para diante. Uma demonstraçãozinha. E para essa demonstração eu vou usar o que a gente deduziu na aula passada, que é a integral de uma função em um caminho simplesmente conexo, um caminho desses, é igual à integral. Aí eu transformei essa função, escrevi ela como duas outras funções, u e v, né? Você lembra disso? Então, a integral de u de xy dx menos v de xy dy, mais a integral na região de v de xy dx mais u de xy dy. Isso aqui a gente deduziu na aula anterior. Bom, usando o teorema de Green, aí a gente vai verificar o seguinte, ó, a integral é igual, usando o teorema de Green, e aí do teorema de Green você vê que, dada a integral dessa soma, no Green diz que isso é a integral dupla de qx dx aparece primeiro, menos esse daqui. Então, usando essa ideia ali. Substituindo lá, eu tenho menos, aqui está menos, né? A derivada disso daqui, menos a derivada desse, né? A integral dupla desses negócios aqui, ó. Dessa função, menos essa dx dy. Mais i, aí aqui eu tenho uma soma de funções, de novo. Green disse que essa integral aqui dessa soma de funções é o mesmo que a integral dupla da derivada desse, tá? A integral dessa função, da derivada dela, menos a integral da derivada dessa outra função, dx dy. Se a gente usar aquelas condições de Cauchy-Riemann que a gente aprendeu lá na apostila 2, onde a derivada de u em relação a x é igual a de v em relação a y, e a de u em y é igual a de v, menos de v em x. Se eu pegar aqui, no lugar que tem a du dy, veja que são iguais essas duas, e substituir por du dx, aí eu vou conseguir fazer uma simplificação. Ou
Aqui eu tenho que substituir por esse aqui, na verdade, né? du dy, ó, du dy é igual a menos dv dx, aí vai ficar igual a esse. Aí menos daqui, menos dali. Nesse caso aqui, ó, du dx e dv dy. Du dx, dv dy. Aí se eu substituir o dv dy por du dx, por essa igualdade, a gente vai ter assim, ó. Aqui menos e menos dá mais. Somando esse com esse vai zerar. E somando esse com esse, ou fazendo a subtração aqui, vai zerar. E isso se encaixa com o que a gente viu no teorema aqui da integral de Cauchy, teorema de Green. Aqui no início, ó, da integral de Cauchy, que é a integral de uma função em um caminho, esse caminho fechado, com a região analítica, tá, que não tem problema de inconsistência, essa integral é zero. E aí, utilizando aqui, através do teorema de Green, a gente chegou aqui no resultado que, de fato, ó, aqui a integral de zero é zero, integral de zero é zero, o que confirma, de fato, o teorema de Cauchy. E esse teorema aqui é importante. Por que ele é importante? Porque você vai analisar integrais agora que a gente vai propor. Em algumas situações, basta que você conheça sobre a questão da analiticidade para você saber o resultado da integral. Por exemplo, ó, calcular a integral de dz sobre z ao quadrado vezes z ao quadrado mais 9. Onde gama, que é o caminho, a região, é a fronteira da região limitadas pelo círculo. Aqui, esse significa que é um círculo de centro na origem e raio 2, tá? Porque, ó, de novo, só para a gente lembrar, ó, você tem, ele normalmente seria assim, ó, Z menos A mais BI módulo, tá? Deixa eu só melhorar aqui. Igual ao raio. Essa é a fórmula. E aí, esse AB é o centro da circunferência, onde fica o centro. E nesse caso aqui, ó, a gente tem um módulo de Z, aí não aparece mais nada aqui dentro. Então, significa que o cara aqui é zero mais zero I. Isso é igual a 2. Então, vendo ali, por comparação desse com esse, o centro da circunferência é em zero, quer dizer, na origem, no cruzamento do eixo real com o eixo imaginário, aqui é o centro da circunferência. Aí eu vou ter um raio 2, aí eu vou botar o algo com raio 2. Ali é 2, tal. Aí a gente faz aqui a circunferência. E a região que a gente vai analisar agora, né, para saber quanto vale essa integral, se eu sei essas técnicas, que eu vou analisar essa região aqui dentro, porque ela é de raio 2. Bom, aí para isso eu preciso verificar o seguinte: a minha função na região, ela precisa ser analítica. Mas aí, se você olhar agora aqui, ó, nessa integral, a gente tem que a nossa função z, ela é 1 sobre z ao quadrado vezes z ao quadrado mais 9. Ela tem problema de existência?
essa função? Poderia ser zero, né? Em zero, ela é... Deixa eu ver aqui o que é... Em zero, ela tem uma singularidade. Essa singularidade, ela quer dizer o seguinte, que quando z for zero, isso aqui a gente vai ter problema, né? A função deixa de ser analítica quando z for zero. E aqui nessa outra situação, ó, quando z ao quadrado mais 9, né, for igual a zero, também me daria problema. Ou seja, isso daqui, passo 9, ele vai ficar menos 9, aí no lugar do menos eu ponho menos 1, e aí esse menos 1 é i ao quadrado, então aqui eu teria que z seria mais ou menos 3i. Mais, menos 3i. Tá? Então, a gente teria o problema de... Sai daqui. A gente teria o problema de existência quando z for zero e quando z for mais 3i e menos 3i. Essas são chamadas de singularidades, né? Que são onde me causa problema, onde a função deixa de ser analítica. E agora, o que é que eu vou precisar verificar? Ó? A região que a gente vai analisar, ela é uma fronteira da região limitada pelo círculo de raio 2 e centro na origem, com orientação positiva, e o círculo de raio 1 e centro na origem. Então, isso é uma coroa circular que a gente vai analisar, tá? Que é a região de nosso interesse. Aí eu preciso saber se esse Z0 e Z3i menos 3i, se essas singularidades estão na região. Se elas estiverem na região, a integral não é zero. Mas se elas deixa eu repetir de novo. Se elas não estiverem na região, a integral é zero. Se elas estiverem na região de interesse, aí essa integral não é zero e tem que ter recursos para calcular. Então, veja bem, ó, a resolução que a gente tem agora. A gente tem dois círculos com centro na origem, eu já mostrei por quê, né? Porque no módulo aqui não tem o z menos alguma coisa, é só o z, então o centro é na origem. A primeira tem raio 2 e a outra tem raio 1. Então, ó, construía de raio 2. Aí disse que era a orientação positiva, eu coloquei. Construía de raio 1. Aí disse que era orientação negativa, só o sentido de rotação aqui. Aí a região de interesse é essa azulzinha aqui, destacada. Bom, como a região de interesse é essa azul, essa destacada, eu vou olhar o seguinte. Os problemas que eu tenho, a singularidade que eu tenho é quando z é zero. Eu não posso dividir por zero. Mas zero, ó, está no centro aqui, né? Está na origem dos segmentos aqui. E esse segmento aqui, esse zero, está fora da região que eu vou calcular a integral, que é o azul. Aí eu vou para outra. O z quadrado mais 9 não pode ser zero, então o z resolvido é mais ou menos 3i. O 3i está aqui em cima. E o menos 3i está aqui. Ambos estão fora da região aqui de interesse. Então, onde existem as singularidades, elas não pertencem à região que a gente tem que calcular a integral, que é nessa região. Com isso, a gente vai ter que o valor da integral é zero, usando o teorema de Cauchy. Tá? Então, você não teve o trabalho de calcular a integral, mas teve o trabalho de fazer esta análise, tá? De qual é a região de interesse e se as singularidades, se os problemas
de divisão, ou outros problemas de raiz, ou outros problemas, no caso aqui os problemas de divisão, se eles estavam fora ou se estavam dentro da região. Como está dentro da região, ou como está fora da região que eu vou calcular, eu uso o teorema de Cauchy e digo que aquela integral é zero e não preciso fazer mais nada. Entendido? Ok, essa parte é complicada. A gente vai fazer mais exemplo ali, tá? Mais adiante. Então, ó, teorema. Seja uma função analítica numa região simplesmente conexa. Então, dados os pontos A e B, aqui, ó, ponto A e o ponto B, nesta região, a integral sobre qualquer caminho que liga A a B tem o mesmo valor. Né? E é similar àquilo que a gente viu na aula passada, né? Você se lembra que a gente fez aí? Eu precisava calcular a integral para ir até aqui, nesse ponto. Quando eu peguei uma função que é analítica, se eu for direto aqui, a integral dá um resultado. Se eu calcular a integral daqui para cá, a integral dá o mesmo resultado. Se eu resolver ir por esse caminho e chegar até aqui, a integral é o mesmo resultado. Então, ó, eu quero ir para esse ponto. Tanto faz eu ir por aqui ou eu ir por aqui. O resultado é o mesmo, ou seja, tem o mesmo valor. Isso que ele está dizendo aqui, ó. Eu tenho que ir de A para B. Se eu for direto aqui, pelo centro, eu vou ter um valor. Se eu for pelo caminho 1, o valor vai ser o mesmo. Se eu for pelo caminho 2, o resultado vai ser o mesmo. A única diferença aqui vai ser o seguinte, ó. Se eu integrar de A para B, eu tenho um resultado. Se eu integrar de B para A, eu tenho o mesmo resultado com sinal negativo. Então, a única diferença é essa. Porque se eu for aqui, integrar daqui para cá e daqui para cá, aí somei, tem um resultado. Agora, se eu fizer o caminho inverso, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, porém com sinal contrário. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó, que a integral, ou caminho 1, unido com o caminho menos 2, que é o caminho de volta, né? Por isso que é o menos, porque está voltando. E a região aqui é simplesmente conexa, quer dizer, nós não temos problema com singularidade, problema com divisão ou algo assim. Isso significa que, então, se eu fizer a integral de A a B e depois de B até A, o resultado vai ser zero, tá? Porque eu vou sair de A e voltar em A mesmo. Então, significa que essa integral é zero. Aí a gente tem, então, ó, a integral de f de z sobre um caminho é igual à integral do caminho 1 de f de z mais a integral do caminho 2. Aí o caminho 2 aqui está negativo porque ela está fazendo o trajeto de volta, tá? Por isso que eu coloquei o símbolo negativo. Isso significa, então, que a integral do caminho 1 menos, que esse menos veio para cá, que é o caminho de retorno, a integral do caminho 2 de f de z dz, essa soma é igual a zero. Então, esse é algo importante que vocês têm que gravar. Se ele é igual a zero, né, que é já a integral de f de z dz de uma função que é analítica sobre uma região, segundo o teorema de Cauchy que a gente viu, é igual a zero, né? Então, fazendo isso igual a zero, aí significa que se eu passar esse menos integral no caminho 2 para o segundo membro, a gente vai chegar nisso daqui, na igualdade que a gente falou ali agora há pouco. Então, essa é só uma demonstraçãozinha de que, de fato, isso é verdadeiro.
Bom, aí agora, voltando ali para a fórmula integral de Cauchy, que a gente acabou de fazer um exemplo aqui, né? Aí eu vou, depois, ali em seguida, fazer mais exemplos para que fixe melhor para vocês. Mas aí eu vou analisar, então, quando o ponto está dentro da região ou quando ele não está dentro da região. Então, a gente tem assim, no teorema, na fórmula integral de Cauchy, a gente vai analisar um Z0. O Z0 vai ser um cara que ele pode estar dentro da região ou estar fora dela, que seria aquele sujeito que causaria ou poderia causar a singularidade da questão. Então, no teorema, seja F de complexo em complexo analítica sobre um contorno fechado gama e no seu interior. Então, se Z0 está no interior de gama, agora há pouco a gente viu uma situação que ele não está dentro da região. Se ele não está dentro da região, como o zero, não está dentro da coroa circular aqui. O 3i e o menos 3i, que seriam os caras que causariam a singularidade. O problema aqui nessa função, eles estão fora da região. Quando isso acontece, a integral é, como a gente viu aqui, zero. Mas se o cara estiver dentro da região, o sujeito que causa a singularidade, daí, então, para a gente calcular a integral, a gente vai usar essa formulazinha, que daí eu não vou fazer a demonstração dela, mas vocês têm como encontrar a demonstração, né? Que se eu fosse fazer a demonstração, ia demandar um tempo maior aí. Então, nós vamos usar essa formulazinha, aceitar ela como verdadeira, né? E diz que para você calcular a integral, quando isso acontecer, você vai usar essa equação. F de Z0, quer dizer, F no ponto de singularidade é igual a 1 sobre 2 πi, integral sobre o caminho, esse aqui está substituindo esse símbolozinho gama, tá? É a mesma coisa. A integral de contorno da região que você faz a análise dela toda. Integral de f de z vai ser o mesmo f que você vai usar para aplicar o z0 sobre z menos z0 dz. Ao usar isso daqui, vai facilitar a vida da gente para não ter que calcular a integral. Basta que a gente usar aquelas técnicas de integração e tal. Basta que a gente saiba quem é o cara que causa a singularidade e saber separar quem é a função, colocar nessa formulazinha aqui. Ó. Tá? Com isso daqui eu separo quem é o FZ, porque ele tem que estar sobre Z menos Z0. Então vejamos um exemplo. Calcular a integral sobre um caminho de cosseno de Z sobre Z menos π dz, onde Z é um círculo módulo de Z menos 1 igual a 3. Isso daqui, então, você vai ter o seguinte, ó, esse módulo. Ele é a mesma coisa que Z menos 1 mais 0i, porque eu não tenho a parte imaginária aparecendo aqui dentro. Aí significa que essa região aqui, 1 mais 0i, é o centro da circunferência, e essa circunferência tem raio 3. Então, ela vai ser assim, ó. Centro em 1. Então, ó, o 1 é no eixo real, e o 0 é no eixo vertical. Então, como é 0, eu fui em 1, aí vou subir ou descer 0, então vou ficar em 1 mesmo. Aí, a partir desse ponto, eu traço um raio. Aí, com um transferidor, um compasso, eu faço um círculo de raio 3. Por que de raio 3? Porque aqui está dizendo que é de raio 3. Bom,
Se eu vou traçar de raio 3, eu estou em 1. Eu preciso ter um raio de 3 de comprimento. Então, eu vou ter, 1. Aí eu tenho, para ter 3 de comprimento, eu tenho que 2, 3, 4. De 1 para 4 dá 3. Construir o círculo. Aí, como ele está em centro 1, aí aqui tem uma unidade até 0, tem mais uma unidade até -1 e tem uma unidade até -2. Significa que ele vai passar em -2. Bom, agora eu vou fazer a comparação ali com a minha formulazinha, né? A minha fórmula aqui que a gente recebeu agora, eu tenho Fz sobre Z menos E0. Aí eu vou comparar isso daqui, ó. Ao comparar isso aqui, olhando aqui, eu tenho Z menos π. Se esse π estiver dentro da região, ele é o que a gente chama de Z0. É esse carinha. Se ele estiver fora da região, aí eu digo que o resultado da integral é 0, né? O resultado dessa integral é 0, se o π estiver fora da região. O π, ele é um cara que vale 3,1416 e etc. 14, 16, por aí vai. Aqui, então, 3,14 está um pouquinho depois do 3 aqui. E entre 3 e 4, né? Então, significa que o π está dentro da região. Então, se ele estivesse fora, eu já ia terminar minha questão aqui, dizer, olha, o cara que me causa a singularidade, né, porque o z não pode ser π. Porque se o z for π, aí ficaria π menos π, ficaria uma divisão por 0. Eu teria um problema, a singularidade aí. E aí, então, se essa singularidade aqui estivesse fora da região que eu vou analisar, que é um círculo de centro em 1 e raio 3, eu quero analisar essa integral aqui dentro e sobre a região. Estando fora, integral é 0, mas aqui está dentro. Se ele está dentro, eu uso essa formulazinha que a gente recebeu agora, para a fórmula integral de Cauchy. Então, vejamos como é que se faz. Comparando agora as duas, que o π está dentro da região. Então, Z menos a fórmula, Z menos o Z0. Z menos, então significa que esse π é o Z0. É o Z0 porque ele está dentro da região que a gente vai analisar. Sendo assim, agora, a gente vai ter o seguinte, botei aqui para comparação, certo? Aí a gente tem que, por comparação aqui, o Z0 é o π, igual a π, e por comparação também aqui, Fz é igual a cosseno de Z. Agora, a formulazinha de Cauchy diz que f de Z0 é igual a 1 sobre 2π i integral de f de Z sobre Z menos Z0. Essa é a integral. E esse cara agora aqui eu consigo calcular, porque eu sei quem é o Z0, sei quem é o Fz. Então, para isso agora basta, como Fz é igual ao cosseno de Z, f de Z0 vai ser o cosseno de Z0, né? Troquei o Z por Z0. Mas o Z0 é π. Então, ficou cosseno de π, e o cosseno de π é menos 1. Então, significa que agora eu posso pegar esse resultado e substituir aqui. Então, só repetir aqui,
o cosseno, o f de z0 vale menos 1. Tá? A gente calculou aqui. Substituir o f de z0 igual a 1 sobre 2πi. Esse 1 sobre 2πi é da fórmula integral de Cauchy, tá? 1 sobre 2πi integral de contorno do cosseno de z sobre z menos π dz. Como eu quero calcular só a integral do caminho de cosseno de z sobre z menos π dz e não 1 sobre 2π integral, aí eu isolo essa parte aqui. Ó. Mas no caso aí, o Z0 e o π seria o Z menos Z0. Seria o π mesmo da própria conta. Como é que é? É só eu tô com dúvida, porque eu pensei que tinha que substituir também o valor Z menos Z0 aí. Não, eu só peguei aqui, ó, a função, certo? A função é cosseno de z. E a gente observou aqui que o Z0 é o π. Aí eu fui aqui na função, e aí no lugar que tem o z nessa função, não estou mexendo na integral aqui não, tá? Só no fz. Aí eu vou no lugar de z, eu vou trocar por Z0. Cosseno de Z0. Ok. Aí, como o Z0 é π, troquei por π, né? Então, ficou com f de π igual a cosseno de π. E aí, o cosseno de π vale menos 1. E a formulazinha, ó, veja assim, ó. A fórmula nossa aqui da integral do Cauchy, ela é o f do Z0, 1 sobre 2πi, aí aqui eu não mexi, aqui eu não mexi, menos Z0 dz. Aí o macete nosso é separar quem é o Z0 e quem é o FZ. Uma vez que você separou quem é o Z0 e quem é o FZ, eu posso aplicar o Z0 no FZ e encontrar quanto ele vale. Aí encontrei quanto ele vale, encontrei o valor do f de Z0, eu vou lá na integral, lá na equação e substituo o f de Z0, só o f de Z0. Substituir, aí o cara que estava aqui dividindo, passou para lá multiplicando, né, o 2πi, e a gente tem o resultado da nossa integral aqui. A nossa integral, que o problema nos deu aqui, é igual a menos 2πi. Então, calculamos a integral, o valor da integral sem fazer a integração, só usando regra de integração de Cauchy. Tudo bem? Sim ou não? É. Ok. Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver vários exemplos aqui, né? Aí daqui a pouco eu mostro uns exemplos que tem as duas situações, em que o cara está na região, como essa aqui, em que o cara estava fora da região. Então, vejamos essa outra. Eu quero calcular essa integral. E aí, se a gente fosse aplicar as técnicas de integração, seria bem trabalhoso, né? Então, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho que calcular essa integral, mas eu sei qual é a região. A região é um círculo de centro na origem e raio 2. Então, ela é uma região assim, ó. O centro é na origem e o raio é 2. Tá? Então, tem um círculo de raio 2. Aí agora vejamos assim, o que a gente precisa analisar. Onde eu tenho as singularidades. O Z não pode ser 3. Ou menos 3, certo? Se o Z for 3 ou menos 3, essa parte aqui zera
por consequência, faz todo o denominador zerar. Como aqui é uma multiplicação, o z também não pode ser menos i. Porque se o z for menos i, ele vai zerar essa parte. Então, os caras que me causam singularidade, que me causam problemas, é o 3 menos 3 e menos i. E aí eu preciso ver se esses sujeitos estão dentro da região que a gente precisa calcular, ou seja, dentro do círculo de raio 2 e centro na origem. Uma coisa que você precisa saber é montar a figura para você analisar, porque se não souber montar a figura, esquece. E aí não vai conseguir calcular a integral, né? Então, ó, a gente tem singularidade, ou seja, tem problema quando 9 menos z ao quadrado igual a zero, ou quando z mais i igual a zero. Resolvendo isso aqui, o z vai ser igual a... Aqui eu tenho que pôr aqui igual a zero, tá? Resolvendo essa primeira, o z vai ser mais 3 ou menos 3. E na outra situação aqui, o z vai ser igual a menos i. Esses três sujeitos aqui nos causam problema, que a gente chama de singularidade. Como o círculo é de raio 2 e centro é na origem, aí a gente vê aqui, ó. 3 está fora da região de interesse aqui que eu preciso calcular, certo? Eu preciso calcular a integral nessa região, nesse círculo. Menos 3 está fora da região. Então, ele não me causa singularidade, ou seja, ele não me causa problema de analiticidade da função. Mas o menos i está dentro da região. Se o menos i está dentro da região e ele é o cara que me causa o problema, ele é o candidato a ser o Z0. Tá? Então, já tenho ele, ó. Ele está no interior, então é o cara aí que vai ser o meu candidato, vai ser o meu Z0, tá? Então, vejamos agora. Se eu sei que o Z0 agora vai ser o menos I, né, que aí é o cara que eu vou substituir ali, aí eu vou ter que encontrar quem é FZ. Tá? Porque o meu possível Z0 eu já encontrei. Mas aí, olhando isso aqui, quem é o FZ? Aí agora complicou, né? Aí eu vou ter que calcular, então, encontrar quem é esse FZ, para que eu possa, a partir do Z0, calcular quanto vale o f de Z0 e aplicar a integral de Cauchy. Então, vai ser assim, ó. Para isso, eu vou manipular a integral. Tá? De z sobre 9 menos z ao quadrado sobre z mais i. De forma que a gente vai ter no denominador eu tenho que ter só isso aqui, ó, z menos o z0. E no numerador eu tenho que ter fz. Então, o cara que não tem a ver com isso tem que sair do denominador. E aí, como é que a gente vai fazer, ó? Lembrando que a fórmulazinha é esta, e é esta fórmula que eu estou perseguindo para encontrar, né? Eu tenho que ter o FZ, o Z0 a gente já tem. Então, o FZ não pode estar no denominador. E no denominador só posso ter isso aqui, Z menos Z0. Então, e veja que aqui eu tenho Z sobre 9 menos Z ao quadrado vezes Z mais I. E o Z mais I, você lembra lá que o menos I é o Z0. Então, no lugar de Z mais I aqui, eu posso pôr assim, ó. Z menos I. Aí eu tenho o meu Z0 aqui.
Mas eu tenho que me livrar desse outro cara aqui. Como é que eu faço, então? Ó? Isso tudo aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Ó, se eu colocar z sobre 9 menos z ao quadrado vezes 1 sobre z, multiplicando aqui, ó, 1 vezes z é z. Esse vezes esse está aqui. Aí agora eu uso aquela ideia seguinte, ó. Que você não tem lá, quando você tem divisão de fração por fração, que você diz que repete a primeira fração e multiplica a segunda invertida. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração, então eu posso fazer o inverso. Eu conservo a primeira fração e divido pela segunda fração invertida. Era 1 sobre z mais i, ficou z mais i sobre 1. De tal forma que agora eu tenho ó, z menos i, que é o z e aqui o z0, que a gente estava perseguindo. E aqui em cima eu tenho fz. Então lembre-se, ó, o z0 só é o cara que está dentro da região que você vai analisar, tá? Se ele estiver fora, ele não pode ser z0. Entendido até aí? Sim, mas... Então, ó, veja, encontrei quem é o fz, que é o z sobre 9 menos z ao quadrado, tá aqui. O z0, olha, comparando com a formulazinha aqui, ó, o z0 é o menos i. Tá aqui. Aplico esse z0 na função. F de z0 é igual z0 sobre 9 menos z0 ao quadrado. Mas o z0 é i, então menos i sobre 9 menos i ao quadrado. Menos ao quadrado é mais, i ao quadrado é menos 1. Tá? Aí vai ficar aqui menos vezes menos, menos e menos mais... Menos vezes menos aqui vai dar mais. Então, vai ser 9 mais 1. Tá? De novo, ó. Aqui, tanto menos quanto i estão elevados ao quadrado. E menos ao quadrado é mais. I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Aí, esse menos 1 vezes menos aqui vai ficar mais 1. Aí, 9 vai para 10. E agora, a gente pode ir no lugar do f de z0 na função e trocar por um menos 1 décimo. Então, eu tenho isso, ó. A nossa função vai ser, então, f de z0 é igual a 1 sobre 2πi, f de z, que é z, 9 menos z quadrado, sobre z menos z0, que é o z menos i. E aqui, a região nossa é o círculo de raio 2, que eu coloquei aqui. Aí, o que você vai fazer? No lugar que tem isso daqui, você vai colocar esse. Então, vai ficar menos i sobre 10 é igual a 1 sobre 2πi, integral disso daqui, dz, sobre o caminho, que é o círculo de raio 2, a região. Como eu quero calcular só a integral aqui, não tem nada aqui fora, então aqui eu tenho algo fora aqui multiplicando a integral, e esse eu vou passar para o lado de cá. Tá? Eu posso até simplificar o 2 com 10, aí ficaria 5 aqui, aqui fica πi, que vai passar multiplicando. I. Aí eu tenho i vezes i, vai ser i ao quadrado, que é menos 1. Vezes menos dá mais, π. Então vai ficar π sobre 5. É o resultado da integral. Pergunta? Perguntar pro pessoal se está entendendo. Danilo, Juan. Vamos para um outro. Aqui eu tenho umas teorias, só que aqui já vai
avançar mais um pouco, né? Aí depois, deixa eu ver aqui, vou ter mais exemplos aqui. Deixa eu caminhar mais um pouco. A fórmula aqui é só vocês revendo o vídeo mesmo, porque eu for falar, eu vou acabar falando as mesmas coisas aqui, né? Aí, ali, a hora que a gente vai ter outros exemplos. Fórmula integral de Cauchy para derivadas. Então, eu vou pegar essa fórmula integral de Cauchy aqui e vou aplicar derivadas nela. Aí eu vou trabalhar com o cara que tem potências aqui, né? Vai ser z menos z0 elevado a uma potência. Então, vai ser assim, ó. Seja f uma função analítica num domínio. Então, existem todas as derivadas de f em A. Né? Você tem uma região, aí você tem essa f, ela é analítica na região, e você consegue fazer a derivada da f nessa região até a enésima derivada. Além disso, Z0 pertence à região, né? O Z0 está dentro da região. Para qualquer caminho fechado contido em A, tal que Z0 não pertence a esse intervalo dado aqui, tem-se então. Se o f de Z0 é isso, essa é aquela função integral de Cauchy que a gente usou agora há pouco. Onde Z0 está no interior do contorno de F, que é fechado. Está dentro da região de análise, como estava nesse caso. Ó. O menos I está dentro da região de análise. Aí eu apliquei a regra. E então, aí você vai trabalhar com as derivadas disso daqui. Você vai ter até a enésima derivada. E aí, isso eu vou trabalhar, porque aí você vai encontrar a situação que esse carinha aqui do denominador, ele, além de ter isso, ele teria elevado a uma potência. E aí, quando tem ele elevado a uma potência, você resolve isso com as derivadas. Então, eu peguei aqui, ó, essa fórmulazinha, tá para cá, tá? Que é a mesma que a gente viu lá no início. E esse z menos z0 eu tirei do denominador, vou tirar temporariamente, só para eu poder fazer a derivação. Aí eu vou subir ele aqui, ó. Como aqui ele está elevado a expoente 1, tá? Aí quando eu passar ele para o numerador, ele vai com potência menos 1. Como aqui no primeiro membro eu tenho f de z0, eu vou derivar as funções em relação a z0. Então, se eu vou derivar em relação a Z0, o que não é Z0 é constante e vai ser repetido, que é o caso do FZ. Então, eu vou derivar em relação a F de Z0, FZ vai ser constante. Então, eu vou trabalhar com derivada aqui dentro, ó, e na potência. Então, a derivada primeira desse F de Z0, quer dizer, do F em relação a Z0, vai ser, isso é constante, repetir, o FZ é constante, eu repetir, aí eu vou aplicar a derivada da potência, que aqui é algo que está elevado a uma potência, então eu uso composição de derivadas. Isso aqui é só para eu deduzir a fórmula, tá bom? Aí a derivada da função potência, derivada de menos 1, você traz ele aqui para frente e desconta 1 no expoente, não é, Antônio? Tem que descontar 1 no expoente. Então, ó, derivado... Entendi a referência, professor. Hã? Entendi a referência. É uma brincadeira, tá bom? Só para te encher.
Menos 1 vem para frente, que eu derivei em função da expoente, da exponencial, desconto 1. Fz, repito, porque é constante, que a derivada foi em relação a Z0. Agora eu trabalho com a derivada daqui de dentro. Então, a derivada daqui de dentro, né, vai ser esse cara vezes a derivada disso, Z0. Então, vai ser Z menos Z0 vezes a derivada do que está aqui dentro, em relação a Z0. Tá? Então, deu menos 1. Aí, menos e menos, fica mais. Aí, esse daqui, eu desço, volto ele para o denominador. Então, ficou 1 sobre 2 πi, integral de f de z sobre z menos z0 elevado a 2, dz. Então, para quando é a derivada primeira, a equação é essa. Agora, só vou pedir para você se fixar, ó, menos e menos aqui, deu mais. Para a gente continuar a derivada, eu vou derivar esse daqui, né? Tá mais fácil. Então, para eu ter a derivada segunda, eu vou fazer a derivada do expoente, ó, veja que eu tenho que derivar isso daqui, certo? E isso aqui é uma composição de funções, porque eu tenho a base e tenho a exponencial. Então, eu derivo isso aqui em relação à exponencial, que vem aqui para frente, e desconta 1. F de z é constante, eu repito isso que está aqui dentro e coloco vezes a derivada dessa parte interna, vezes a derivada de menos E0 dá menos 1, dz. Aí menos e menos é mais, obviamente, né? Aí esse 2 é constante, vem para fora, ficou 1 vezes 2. Eu deixei assim de propósito, sobre 2 πi. Aí esse z menos E0 elevado a menos 3, eu desci. 1 vezes 2 é a mesma coisa que 2 fatorial. Tá? Aí daria até para simplificar esse 2 com 2, mas não vou simplificar de propósito. Eu vou precisar dele mais adiante. Então, 2 fatorial sobre 2 πi integral de f de z, z menos E0 elevado a 3. Observe, ó, quando é a derivada primeira, aqui você tem 1, coincide com aqui, que seria 1 fatorial. E aqui eu tenho uma unidade a mais do que a derivada. Quando é a derivada segunda, ó, coincide 2 fatorial sobre 2 πi, esse é repetido. A integral do contorno aqui, ó, o expoente é uma unidade a mais do que o que está aqui. Significa que quando eu derivar, então, a terceira vez, ó, esse menos e menos aqui, obviamente, deu mais, é o menos 3, vem para frente, desconta 1. Vai para menos 4, vezes a derivada daqui de dentro, que é menos 1, e menos vezes menos dá mais. O 3 vem para fora, multiplicar o 2. Aí eu teria assim, 1 vezes 2 vezes 3, que é 3 fatorial, sobre 2 πi. E aí observe que aqui está elevado a 4. Ó. Então, derivada é 3, derivada terceira, 3 fatorial, e aqui 4, a potência, elevada a uma unidade a mais, sempre. Se a gente continua até a enésima derivada, a gente vai ter, então, ó, na enésima derivada aqui vai ser n fatorial, 2πi sobre, e aí f de z sobre z menos E0 elevado a n mais 1, porque você lembra que sempre tem uma unidade a mais do que a derivada aqui no expoente. Então, sabendo disso, quando você vê, o cara está elevado a 5, então significa que você vai ter que fazer até a derivada quarta. Entendido?
Professor, você pode repetir essa última parte? É porque minha internet caiu aqui. Oi? Você pode repetir essa última parte aí, derivar quanto, por favor? Porque minha internet caiu, eu perdi. Tá. Mas aqui nessa parte aqui você viu ou não? Sim, Mas só aqui no final que você não viu. essa parte, essa informaçãozinha que você deu no final que eu perdi. Tá, então é assim, ó. Aqui a derivada primeira. Aí coincide aqui, ó, com 1. E o expoente da parte que tem o Z0 é uma unidade a mais, tá? Se é a derivada primeira, aqui é elevada a 2. Derivada segunda, coincidiu, ó, 2 fatorial, e aqui é elevada a 3. Derivada terceira, 3 fatorial aqui, e aqui é uma unidade a mais de expoente aqui no denominador, tá? Então, sempre o expoente do denominador é sempre uma unidade a mais do que a derivada. Se ele está elevado a 4, significa que a gente tem que trabalhar com a derivada terceira. E aqui, ó, se a gente faz a derivada n vezes, então na equaçãozinha você vai ter n fatorial sobre 2πi, que esse n coincide com aquele n de lá. E no denominador a gente vai ter elevado a n mais 1. Então é sempre uma unidade a mais ali. Ou seja, aí se você tem que o expoente é 6, você vai ter que fazer até a derivada quinta da expressão. Ok? Ok, entendi. Obrigada. Expoente. Ó, calcule, como exemplo, a integral de uma região de e elevado a 2e sobre z mais 1. Onde, dizer, né? Onde a região é a circunferência de raio 3. Aqui, quem me causa a singularidade? Quem me causa problema aqui? É o menos 1. É o menos 1. Aí a gente precisa analisar agora o seguinte, ó. A região é um círculo de raio 3, centro na origem. Círculo de raio 3, tá? 3 de raio. Aí significa que aqui é 3, aqui onde ela passa é menos 3, 3 lá em cima e menos 3 aqui embaixo. Bom, o cara que causa problema é menos 1. Aí eu preciso olhar se esse cara que me causa problema está dentro da região. Se ele estiver dentro da região, aí eu tenho que usar a fórmula integral de Cauchy. Se ele estiver fora da região, a fórmula integral de Cauchy me diz que o resultado é zero. Vamos supor que no lugar de ser 3 aqui, a gente tivesse que o módulo aqui de Z fosse meio. Aí significa que eu teria um círculo de centro na origem e raio meio, seria aqui, ó. Esse aqui é meio. Então, eu teria aqui meio, meio, menos meio para cá, menos meio aqui embaixo e meio ali em cima. Aí o cara que está causando a singularidade aqui é menos 1. Menos 1 está dentro ou está fora dessa região? Fora. Estaria fora. Ó, como aqui ó, é menos meio, então menos 1 estaria fora. Se fosse nestas condições, qual seria o resultado dessa integral?
Pode dizer, sem medo. Agora esqueci. Lá no teorema da integral de Cauchy, ele diz o seguinte: se você tem uma região que é analítica, tá? Se ela é toda analítica a região, a integral vale zero. Então, se fosse para eu calcular essa integral num círculo de raio meio, que eu queria calcular aqui, essa região, pelo teorema integral de Cauchy, como o menos 1, que é o cara da singularidade, está fora da região, então significa que toda essa região aqui dentro, ela é analítica. Se ela é analítica, eu calculando a integral nessa região, significa que o resultado é zero. Simples assim. Entendido? Sim, professor. Agora, como aqui a nossa é de raio 3, e em sendo de raio 3, ela vai passar em 3, 3, menos 3, menos 3. Então, o menos 1 está dentro da região. Se o menos 1 está dentro da região, significa que ele é o Z0. Se ele é o Z0, aí a gente tem que usar a fórmula integral de Cauchy. Como aqui não está elevado a nenhum expoente, aí eu uso a fórmula integral de Cauchy, que não precisa elevar expoente, né, que seria a derivada zero. Né? Então, eu uso essa que a gente recebeu de início. Aí, o meu problema é identificar quem é o Z0 e quem é o FZ para eu calcular a integral. Então, vejamos, ó. F de Z0 é igual a 1 sobre 2πi, integral de F de Z sobre Z menos Z0 dz, porque aqui não tem potência no denominador. Vê-se que nessa integral, por comparação, como aqui é mais e na formulazinha ali é menos, então eu tenho e elevado a 2z sobre z menos menos 1, porque menos menos 1 dá mais, né? Então o z0 é menos 1. E o f de z é essa parte que está aqui em cima. Esse é o fz e esse daqui é o Z0. Não apareceu aqui, mas teria que ser assim, ó, Z0. Bom, se eu já sei quem é o FZ e sei quem é o Z0, e aí nessas condições o Z0, volta a repetir, é só quando ele está dentro da região. Só quando a singularidade é na área que eu preciso calcular a integral. Então, eu peguei o FZ e nele eu vou substituir o Z0. Então, tá aqui, ó. F de Z0 é igual a 2e elevado a e elevado a 2z0. Ou seja, F de menos 1 é igual a e elevado a 2 vezes menos 1, que é e elevado a menos 2. Aí eu vou na fórmulazinha, essa, ó, e vou substituir o F de Z0. Então, que é o Z0 é menos 1, que a gente encontrou ali, é menos 1. Aí a gente tem que o F de menos 1 é isso daqui. Então, eu tenho que identificar quem é o Z0 e quem é o FZ, porque eu substituo o F de Z0, o Z0 em FZ, e calculo quem é esse F de Z0. Então, ó, E elevado a menos 2. Coloquei no lugar do F de menos 1. O restante eu repito, ó. 1 sobre 2πi integral na região de e elevado a 2e sobre z mais 1 dz.
Aí eu vejo aqui o que é que eu tenho que fazer. Ó, calcular a integral e aqui eu não tenho nada fora multiplicando. Então, que está aqui multiplicando, eu vou passar para o primeiro membro. Então, o cara está aqui dividindo, passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 2πi e elevado a menos e igual a integral disso daqui, que eu isolei. Tá. Tudo bem? Está melhorando o entendimento? Eu sou lenta nisso, mas um dia vai. Mais ou menos? Antônio, meu filho, Juan, Jocássia. A Jocasta eu acho que saiu. É isso. Tá aí, Ela meu teve professor. que sair. Ela se assustou com o negócio aqui. A Rosimara ainda não, a Rosimaria não chegou ainda não, né? Está lá se vacinando, né? Vejamos agora, ó. Seja K um caminho fechado complexo. Calcular a integral disso daqui. E as condições foram dadas aqui, ó. Primeiro, o ponto Z igual a 3i, porque é aqui o que me causa singularidade. Se eu tenho Z ao quadrado mais 9 igual, isso aqui igual a zero, né? Aí significa que o Z, aí mais 9 passa para lá, vai ser menos 9. Aí o menos 9 é igual é igual a 9i ao quadrado, e a gente vai ter como solução mais 3i e menos 3i. O mais 3i, se eu substituir aqui, ou o menos 3i, se eu substituir, vai fazer isso zerar. Então, no lugar que tem esse cara ali, eu posso escrever a minha integral assim, ó. Integral de 1 sobre. Como eu tenho aqui z mais 3i, z mais 3i, z menos 3i, eu posso, no lugar de escrever z ao quadrado, isso eu posso dizer que ele é igual a isso aqui, ó. Z mais 3i vezes z menos 3i. O produto da soma pela diferença. dz. Isso significa que, se eu desenvolver a multiplicação aqui, z vezes z, vou ter z ao quadrado dali. Z vezes menos 3i, 3i vezes z, aí vai ficar mais 3iz menos 3iz vai cortar, mais 3i vezes menos 3i dá 9i ao quadrado, ficou menos 9i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, vezes menos vai dar um mais ali, volta ali. Então, essa integral nossa ali é a mesma coisa que ela desse jeito aqui. E aí a gente vai ter que analisar cada situação dessa, ó. O ponto 3i está dentro da região que a gente quer calcular, dentro da região K. E, por sua vez, o ponto menos 3i está fora. Na situação B, inverte. O menos 3i fica dentro da região e o mais 3i fica fora. E na outra, tanto o 3i quanto o menos 3i está fora da região de interesse. E aí, com base nisso, eu tenho que descobrir quem é o Z0 quando ele existir e quem é a função, para eu poder calcular, né? Como ele está dizendo que o 3i está dentro da região, e aí você lembra que a fórmula nossa que a gente tem, no denominador, tem que ter o z menos o z0, né?
Como o 3i está dentro da região que a gente vai analisar, então ele é o Z0. E aí eu tenho que pôr ele nesse formatozinho aqui, que é o FZ. Aqui. Tudo bem? Ó, tem que pôr ele nesse formato. FZ sobre Z menos E0. Mas, por enquanto, eu tenho ele assim, ó. Então, vejamos. Ó, como Z igual a 3i está no interior, aí eu tenho que escrever, antes de mostrar ali, deixa eu mostrar aqui, ó, porque eu quero colocar ele nesse formato. Se ele tem que ficar nesse formato, Z menos E0, e o cara é 3i, então ele vai ter que ficar aqui Z menos, porque aqui é o menos da fórmula, e o 3i. Tá? Então, se você olhar aqui nesse produto, quem é o termo que tem isso daqui, que é o Z menos 3i, é esta parte. Então, o que não é dessa parte é essa daqui. Logo, essa parte aqui é a função. E essa outra é o que tem o Z0. Então, a gente diz, ó, a função é 1 sobre Z mais 3i, tá? E o Z0 é o 3i. Tá? Colocamos naquele formato. Por isso que eu disse aqui, ó, como o Z igual a 3i está no interior, então ele é o Z0, certo? Assim, o FZ é igual a 1 mais 3i. Eu descobri que ele é esse aplicando na formulazinha, que tem que ficar assim, ó. Z menos o Z0. Então, quem ficou nessa carinha aqui é essa parte. Aí, o que não é dessa parte é o FZ. Até trabalhei agora aqui, ó. A formulazinha, que é a integral de FZ sobre Z menos E0 dZ. E o que a gente tem que analisar é sobre Z ao quadrado mais 9. E o Z ao quadrado mais 9, a gente escreveu ele aqui como um produto, que é Z mais 3i vezes Z menos 3i. Aí eu conservei a primeira fração e dividi pela segunda invertida, né? E aí, com isso, a gente teve esse cara aqui, a função. Como ele é a função agora, eu já sei que ele é a função e o Z0 é 3i. Aí eu pego esse 3i e aplico aqui. Então, vai ficar 1 sobre 3i, que eu coloquei no lugar do Z, mais 3i, que é igual a 1 sobre 6i. Bom, se eu já sei qual é o valor do f do Z0 agora, é só eu ir substituir na equação. Ó. F de Z0 é igual a 1 sobre 2πi, integral aqui, dz sobre 0 ao quadrado mais 9 dz. O f de Z0, esse aqui eu só peguei a fórmula, é esse daqui. Substituir. Aí agora, como eu quero calcular só a integral e não tem nada multiplicando ela ali. Então, aqui eu tenho esse cara multiplicando. Eu passo ele para o primeiro membro e simplifico. Ou eu posso até simplificar aqui o 2 com 6, aqui fica 3. O i com o i e o π passa multiplicando. Então, fica π sobre 3 é o resultado para a situação A. Na situação B, quem está dentro da região, quem provoca a singularidade é o menos 3i. E o 3i positivo está fora, então eu não analiso nada com ele. Aí eu venho aqui para a formulazinha de novo. Ó. Na minha fórmula é Z menos Z0. Como é Z menos Z0,
e aqui o Z0 é menos 3, o Z0 porque ele está dentro da região de interesse, aí eu vou fazer menos daqui com menos dali, ó. O menos desse com menos daqui ficou mais. Então, eu teria na formulazinha FZ sobre Z mais 3I. Aí eu vejo, ó, a parte que tem o Z0 é esta agora. Aí significa, então, que a outra agora vai ser o FZ. Porque eu olhei pela carazinha que tem ali, que tinha que ter na fórmula. E na fórmulazinha ficaria Z mais 3I, que é a parte que tem o Z0. O restante, então, é o FZ. Aí vejamos aqui, ó, um B. Aqui eu tenho escrito de novo aquela situação que a gente escreveu, né? Aí aqui o Z0, menos, menos. Aí a outra parte lá, a negativa que a gente mostrou aqui, ó, é o FZ, que é esse daqui. Então, comecei aqui na nossa brincadeira, que é a fórmula, peguei a integral que a gente quer, escrevi aqui o que causa a singularidade, e agora escrevi como produto da soma pela diferença das duas equações. Tá? Aí ficou dz sobre z menos 3i, como o menos 3i é o z0, fica z menos 3i, que dá o mais, né? E aí, deixei no denominador o cara que é o z0, que é esse. O outro foi para o numerador. Então, agora escrevi, ó, o fz é isso daqui, que é 1 sobre z menos 3i, e o z0 é menos 3i. Substituo isso aqui na função. Então, vai ficar 1 sobre menos 3i, dá menos 6i. Pego esse valor agora e substituo no lugar de fz. E aí eu tenho agora aqui, ó, menos 1 sobre 6i igual ao restante da integral aqui que eu copiei. Aí, resolvendo isso, isolando essa integral, passei esse cara para o primeiro membro, simplificando, a gente tem esse resultado aqui. Então, quando o 3i for interior, o resultado dá esse. Quando o menos 3i for o interior, o resultado dá esse. E quando os dois caras forem exteriores, qual o resultado? Não seria zero? Zero, exatamente isso. Se as singularidades estão fora da região, elas são exteriores da região, o valor da integral é zero. Está aqui. Aí você só coloca aí, a integral disso daqui, tal, igual a zero pelo teorema de Cauchy. Entendido? Hoje está difícil. Professor. Hã? Hoje vocês não querem dizer que entendeu, não. Estamos ansiosos. Hã? Estamos com receio. Entender é uma palavra muito forte, professor. Mas assim, entender e compreender. Às vezes você entende, mas não compreende. Mas aqui a gente está mostrando os passos aqui, esse é só treinando, né? O ideal seria a gente estar fazendo lá no quadro, vocês copiando o caderninho, passando a limpo.
E aí facilitaria o aprendizado. Olha só agora isso, ó. Já aparece com uma potência aqui. Ele vai ser uma similar a essa que a gente analisou. Tem um termo sem potência e um termo com potência. Calcular essa integral nas seguintes condições agora. O ponto Z0 é interior. Então, a singularidade, você tem uma região, e aí dentro dessa região o Z0 está. E o 1 está fora. Então, significa que o Z0 nos causa a singularidade, nos causa o problema. E aí, o que não é o Z0, tá? O termo que não tem o Z0, a gente tem que tirar de fora. Significa, então, que nessa integral a gente teria assim, ó, 1 sobre 2π. Eu tenho até ela escrita ali, eu ganho tempo. Depois eu vou calcular quando 1 vai estar no interior e o Z0 vai estar fora. Então, eu vou aqui, ó. Pensando nisso, aí você tem aquela... Escreveu o cara assim, ó. F de Z... Aí, sobre Z menos Z0, certo? E a integral disso daqui. Então, você vai ter o seguinte. Para ficar o Z menos Z0, você já sabe que o zero está dentro. Então, o cara que tem 1 aqui não tem problema. Se o zero está dentro, significa que o FZ é isso daqui. E o Z0 é o cara que vai estar junto com aquele Z ali, né? Aí eu fiz assim, ó. Aí, o que é o FZ, eu subi. E no denominador ficou o Z, que é esse Z, menos o Z0 lá, menos o zero, que é o do Z0. Para ficar comparável com a equaçãozinha que a gente escreveu ali, ó. Para a gente identificar quem é o Z e quem é o FZ. Então, o que faz, então, de FZ isso daqui? É E elevado a Z, 1 menos E ao cubo. E assim a gente tem que o F de Z0 é E elevado a zero, 1 menos zero, tudo isso aqui é o cubo. E elevado a zero é 1, 1 menos zero é 1, ao cubo é 1. Fica 1 dividido para 1 é 1. Aí eu vou, né, no lugar que tem o F de Z0, na nossa integral, a integral de 1 sobre 2π, tal, tal. Aí eu vou no lugar que tem o F de Z0 aqui e troco por esse. Bom, agora aqui eu quero calcular essa integral e ela está multiplicada por 1 sobre 2πi. Então, significa que 1 sobre 2πi integral disso daqui é igual a 1. Eu não preciso transportar isso para o outro membro. E aí eu terminei a minha operação. Calculei a integral aqui que eu precisava. Então, de novo, eu preciso, nessas condições, quando tem a singularidade dentro da região, só separar, saber quem é o Z0 e quem é o FZ. Uma vez que eu soube quem é o FZ, aí, beleza, eu consigo resolver a minha equação. Vamos ver aqui para o segundo caso. Ó, Z igual a 1, está no interior. Então, se o Z1 está no interior, ele é o Z0. Tá? E o Z0 está fora, o Z igual a 0 está fora, então beleza, para aquele lá. Mas eu tenho que me concentrar nesse aqui, ó. E aí eu vou ter que escrever, a minha função vai ter que ficar Z menos 1. Tudo bem? Aí eu vou agora aqui, ó.
O cara que tem a possibilidade de ser Z menos 1 está aqui dentro, ó. Só que ele está invertido aqui, mas ele está aqui dentro. Tá? E aí basta eu manipular isso aqui dentro, tá? Colocar menos 1 em evidência. Se eu colocar menos 1 em evidência, aí eu vou ter Z e vou ter esse menos 1. Igual está aqui, ó, Z menos 1. Bom, então, o Z menos 1, o Z0 é 1, que é esse que está aqui dentro, então o candidato está aqui, e aí logo esse de fora aqui vai compor a minha função. Aí eu vou para cá agora, o item B. Ó. Aí ele compôs a minha função. Esse cara que é a minha função, eu subi, deixei no denominador só 1 menos Z ao cubo, que é o cara que estava para sendo Z0. E aí, como para que esse aqui fique igual a este, eu preciso pôr menos em evidência, né? Porque aí eu preciso que fica Z menos Z0, e não 1 menos Z. Tá? Aí, como eu preciso fazer isso, aí eu vou pegar esse denominador aqui e trabalhar com ele, colocar o menos em evidência para que ele fique desse jeito aqui, ó, Z menos 1. Quando eu pôr menos em evidência, aí aqui tá mais, vai ficar menos, e aí você vai ter um menos aqui, aí aqui vai aparecer um menos e vai ficar um mais. Tá? Eu coloquei o menos em evidência. Ele vai ficar assim, ó. Menos eu coloquei em evidência. Então, eu divido 1 mais 1 por menos que eu coloquei em evidência, ficou menos 1. Divido menos Z por menos que eu coloquei em evidência, vai ficar Z. Aí, tudo isso aqui está elevado ao cubo. E olha que tem um produto aqui que está elevado ao cubo. Então, vai ser menos 1 elevado ao cubo. Quando você tem uma multiplicação elevada à potência, você pode separar essa multiplicação 1 para potência. Então, ó, separei. É o mesmo que está aqui, só que eu coloquei, ó, menos 1 elevado a 3 e Z menos 1 elevado a 3, porque é produto. Menos elevado ao cubo, menos elevado a expoente ímpar, vai ficar menos mesmo. E o Z menos 1 ao cubo vai repetir. Então, vai ficar assim, ó. No lugar que tem 1 menos Z ao cubo, eu tenho que trocar por isso daqui, ó. Então, vou ficar com menos Z menos 1 elevado ao cubo. Como na fórmula, eu preciso que seja esse cara aqui, é positivo aqui fora. E eu tenho, o cara está negativo aqui. Para que ele fique positivo, é só transportar esse sinal aqui para cima, fazendo o jogo de sinal, né? Que era mais, aí vai para menos. E aqui embaixo fica mais. Ou então eu multiplicar por menos 1. Multiplico por menos 1 por menos 1. Aí agora, então, ó, a função FZ é isso. Tá aqui. Mas aí eu preciso, já sei quem é o Z0, né? O Z0 a gente disse lá ali atrás que o Z0 é igual a 1, que o problema nos disse, né? Porque estava dentro da região. Mas aí a gente tem um detalhe aqui nessa cadê? Sumiu aqui. A gente tem um detalhe aqui, não? Está elevado a uma potência. Não, ele não está simples. Como ele está elevado à potência, eu vou ter que trabalhar com derivada. Se eu vou ter que trabalhar com derivada, como é potência 3, eu tenho que trabalhar até com qual derivada?
Se é potência 3, a derivada tem que ser uma ordem a menos. Se é potência 3, trabalhar com até a derivada segunda. E aí a gente fez aqui, ó, então. Pego a função aqui e vou derivar. Derivei ela a primeira vez aqui, ó. E aí, como aqui é quociente, apliquei a regra do quociente. Apliquei a derivada do que está em cima vezes a de baixo. Aí, menos a de cima, menos vezes menos dá mais, a de cima vezes a derivada do que está embaixo sobre a de baixo ao quadrado, né? Sobre o denominador ao quadrado. Tá aqui. Aí separei os dois, né? Menos e elevado a z sobre z quadrado. Aí simplifiquei o z com z, ficou só assim. Estou separando para eu poder derivar de novo, ficar mais fácil para mim. Mais e elevado a z sobre z quadrado, tá aqui. Agora eu vou fazer a derivada de novo. Aí eu fazendo a derivada desse, aí lembra que esse é a mesma coisa que estava ali antes, então vai dar esse mesmo resultado aqui, né? Só coloquei ali. Mais a derivada desse. Aí fazendo a derivada dele, aquele mesmo procedimento. Derivada de e elevado a z, elevado a z, vezes z quadrado, tá aqui. Menos e elevado a z sobre a derivada do que está aqui no denominador, tá ali. 2e sobre esse aqui ao quadrado, né? Aí ficou 3 aqui, mas na verdade aqui é 4. Z elevado a quarta. Bom, aí agora, como eu tenho já a derivada segunda, aí eu uso a fórmulazinha, tá? A fórmula da derivada segunda é esta. E a gente tem ela aqui, né? O FZ, que é esse daqui. O Z0, que é 1. Tá? E aí é só fazer agora. Tem a derivada segunda. Calculo o F da derivada segunda no ponto Z0. A derivada segunda no ponto Z0 é igual. Aí substitui esse 1 aqui. Então vai ficar menos e elevado a 1 vezes 1 mais e elevado a 1. Esse aqui vai ficar menos 1 mais 1, 0. Cortamos. Aí aqui substitui 1, onde tem z, substitui 1. 1 elevado a 4 é 1. 1 elevado ao quadrado é 1, então sobra e elevado a z. E aí e elevado a 1 é 1. E elevado. E elevado a 1 é e, vezes 2 aqui, né? Porque o z é 1. Então vai ficar e daqui menos 2e aqui, vai ficar menos e. Tá ali. Agora, a gente vai onde tem a derivada segunda e substitui pelo que a gente encontrou ali. Então, vai ficar menos e 2 fatorial sobre 2πi. Aí agora estou usando a fórmula da integral aqui, né? 2 fatorial sobre 2πi. E elevado a z sobre z, 1 menos z ao cubo. Aí eu desço esse z de volta para ficar como estava antes. Aí tudo isso daqui é igual a menos z sobre 2. Está calculado. Vamos para mais um exemplo. Isso aqui já serve para vocês pensarem lá naquelas questões lá do livro. Você tem que calcular essa integral. Onde o gama, o caminho, é igual a e elevado a i θ de 0 até 2π.
Que tipo de figura é esta daqui? Me ajuda aí, Antônio. Que tipo de figura Tô tentando aqui, mas. é? Hã? Tô pensando aqui, mas. Não está se lembrando. Como é que a gente pode escrever isso? Seno, Hã? cosseno de teta mais I seno teta. Beleza. Lembra que... Esse negócio só está me incomodando aqui. Lembra que a gente escrevia isso, por exemplo, aqui multiplicando fora eu tenho 1. E aí se eu tivesse, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui, gama igual a 2e elevado a i teta. Aí eu ia ter essas mesmas coisas aqui, só que aqui fora teria assim, 2 cosseno teta Sim. mais i seno teta. Isso significa, então, que a minha região aqui, como o cara aqui é bem sugestivo, né? Não é trigonométrico? Sim. Se ele é trigonométrico é cíclico, né? Aí você teria, então, ó, um círculo, aqui no caso de raio 2. Aí, nesse caso, raio 1. Então, quando ele está desse jeito, na verdade, você pode pôr assim, e ele representa um círculo de raio 1, tá? Bom, Ok. se ele é um círculo de raio 1, e aqui você teria o cara que nos causa singularidade, que nos causa problema, quando z é 0. Então, quando z é 0, ele está aqui dentro da região aqui, né? Porque vem aqui. Sim. Então, significa que eu tenho um z0 igual a 0, que é o cara que está dentro da região que nos vai incomodar. Aí significa que no lugar de ter z ao quadrado, eu coloco z menos 0 ao quadrado, certo? E aí esse cara aqui é o z0, que é o cara que faz ter o problema ali. Se ele é o zero, o z0 está ali dentro, então o que está aqui em cima é a função. Identifiquei a figura, identifiquei quem é o FZ, identifiquei quem é o Z0. Agora é só calcular, né? Como aqui está elevado ao quadrado, significa que a gente vai ter que fazer derivada. Como é ao quadrado, vou ter que fazer quantas derivadas? Uma. Então, ó, usando a fórmula integral de Cauchy, como aqui é 2, só uma derivada, que é isso aqui. E aí, como a gente viu que o cara que nos causa o problema é quando z é 0. Então, a gente escreve assim, ó, z menos 0 ao quadrado, porque aqui eu tenho, então, o z0. E ali eu tenho o fz. Fz é igual ao seno de z. z0 é igual a 0. Aí eu substituo 0 no lugar de z, ali na função. E aí, substituindo o z no lugar da função, a gente vai ter... no lugar dessa função, não, no lugar da derivada, né? Função é fz igual a seno z, a derivada dele é o cosseno, aí substituo
o zero no cosseno, porque aqui estava elevado ao quadrado, eu tive que fazer a derivada. Substituir cosseno de zero é 1. Aí eu vou aqui no lugar do f da derivada, no ponto z0, substituo por 1. Então, ó, peguei isso aqui. Substituí pelo valor dele na derivada. Aí, com isso, eu tenho, ó, 1 é igual a esse detalhe aqui, né? 1 fatorial é 1 mesmo. 2πi. Como eu tenho que calcular ela, não tem nada multiplicando fora, e eu tenho multiplicando aqui, isso passa para o primeiro membro. Então, 1 vezes 2πi, 2πi. Então, significa que essa integral vale isso daqui. Tudo bem? Ok, professor. Aí aqui fala sobre a primitiva das equações diferenciais. Tá? Aquela primitiva mesmo, se você tem a derivada de uma função, a primitiva é a antiderivada dessa função. E a antiderivada é um F maiúsculo aqui, né? Que é a integral da função. Aí, a demonstraçãozinha, se for o caso, vai buscar lá do curso de cálculo, coloquei um link aqui que tem as demonstrações. Que é para encontrar primitivas, né? Mas vocês já sabem. Aí eu peguei um exemplozinho lá, que é de encontrar a primitiva. Se você tem a integral de 1 a 3 de z menos 2 elevado ao cubo, a primitiva é a integral disso daqui, né? Se você fosse derivar isso, você ia trazer o 3 aqui para frente, né? Aí vezes a derivada do z. A derivada do z é 1, então não vai alterar. Então, para integrar é a operação contrária. Se para derivar ele vai para frente, para integrar você vai pôr para dividir e aumentar 1. Né? Para derivar, isso vai para frente e desconta 1. Então, a operação inversa é, em vez de vir para multiplicar, você vai dividir e acrescentar 1 lá. Então, significa que a integral disso daqui é z menos 2 elevado a 4 sobre 4, ou seja, é a primitiva. Que é aquela mesma que a gente sabe, aquelas integrações comuns. No intervalo de 1 a 3, substituo o intervalo aqui, resolvi, aqui coincidentemente deu 0. Aqui é a mesma coisa, tá? Se fosse derivar, iria para frente, como é integrar, ele vai para o denominador, e esse aqui é um i. Aí fez a integração, encontrou a primitiva, está aqui. No intervalo de 1 a i sobre 2, tá? E aí, quando você fez, ó, se fosse derivar em relação a z, aí esse π viria para frente, né? Mas como é integrar, em vez de vir multiplicar, ele vai dividir. Então, vai ser e elevado a πz sobre π. No intervalo de i até i meio. Aí, substituindo, né, porque vai ter o intervalo aqui de i até i sobre 2. Isso é só um relembretezinho de integração. Substituindo o limite superior aqui e o limite inferior. E aí, calculando, a gente tem isso dali. Aí, aqui eu só vou mostrar assim, ó. E elevado a πi sobre 2, aí você vai aqui, ó. E elevado a i θ, né? Com seno de θ mais i seno θ.
Então, aqui, E elevado a I, π sobre 2. É o mesmo que cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Para você saber de onde saíram esses valorzinhos que estão ali. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, vezes I, então fica só o I. Está aqui, ó. E o E elevado a πi, a mesma coisa. Você vai botar como trigonométrica, cosseno de π mais I seno π. Seno de π é 0, cosseno de π é menos 1. Que está ali, ó. Então, ficou I menos 1 sobre π. Beleza? Só repetir isso aqui. E pronto. Aí, agora, vocês têm essas atividadezinhas para resolver, né? Calcular essa integral no caminho e tal. E a região é E elevado a IT seno ao cubo de T, de 0 até π sobre 2. Aí você tem que fazer essas análises agora. Aí essas aqui, essas, ó, que a gente estava fazendo agora há pouco. Aí você vai fazer as análises. E aí depois tem séries de funções que aí a gente vai deixar para outra aula. Vai abrir espaço para vocês fazerem as atividades. É só salvar isso aqui. Pergunta? Não, professor. Tem não, professor. Vou encerrar a gravação aqui, então, para depois disponibilizarem